ouvir a voz do Salvador. Capítulo 2, a partir do versículo 18. É importante desde já você ter em mente que existe uma organização do universo. Deus está organizando o universo aqui, e dentro dessa organização do universo, Ele coloca o homem como um instrumento para dar continuidade a tudo o que Deus deixou já organizado. Versículo 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Logo depois, no capítulo 3, já vem o pecado, a queda. E como consequência da queda, Deus intervém e faz roupas para o homem e para a mulher, que era um símbolo daquilo que Cristo faria. Na morte de Cristo, Ele cobriria os nossos pecados. Então toda a pregação no Antigo Testamento vai acabar nos apontando para Cristo, de uma forma ou outra vai acabar nos apontando para Cristo. Esse texto em si, ele já nos aponta para Cristo. Nessa organização de família aqui de Deus, na realidade é uma organização do universo, e Deus coloca então o homem para cuidar do jardim, capacita o homem de inteligência, de conhecimento, para que ele possa usar essa inteligência, esse conhecimento para dar nome aos animais, e mais, para cultivar e para guardar o jardim. O homem tinha basicamente essas três responsabilidades, pelo que a gente lê diretamente aqui no texto: cultivar o jardim, guardá-lo e dar nome aos animais. Então ele tinha que ter uma relação direta com a natureza. Nessa relação com a natureza, ele percebeu que alguma coisa estava errado. Ontem eu até falei sobre isso lá no chá de panela da Adriana. Tinha alguma coisa errada, porque o homem não conseguia achar um par que fosse perfeito para ele. Então olhou entre os outros animais e não conseguiu encontrar. Existem estudos que dizem que na história, ou historicamente, os ciclos se repetem. E primeiro o homem e a mulher entram num ciclo de pornografia. Depois desse ciclo, ele entra num ciclo um pouco mais abrangente, que é um ciclo de homossexualidade ou de envolvimento fora do casamento, fora de um relacionamento lícito aos olhos de Deus. Depois disso, começa a ter outros tipos de envolvimento, inclusive envolvimento que é chamado de envolvimento com animais. Bestialismo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e parece que isso não tem fim. E aí adultos defendem envolvimento com crianças, e a gente passa por essa situação que assustou o mundo inteiro, né, de crianças de 4 anos sendo mortas porque estão sendo estupradas. Mas isso é um quadro que foi para a mídia.
Porque isso acontece e sempre aconteceu, por conta do pecado da humanidade. E o pecado da humanidade sempre acontece quando nós nos desviamos daquilo que Deus determinou na sua palavra para vivermos. E Deus determinou um padrão de família para que vivêssemos esse padrão. Quando o homem não vive o padrão de homem que Deus estabeleceu, quando a mulher não vive o padrão de mulher que Deus estabeleceu, começa a se buscar outras coisas. E não vai ter um preenchimento. Esse vazio vai só aumentando e vai se procurando mais coisas para preencher esse vazio. Se não buscar preencher esse vazio em Deus, ele vai se tornando cada vez maior. Porque vem a culpa de ter procurado uma outra coisa longe de Deus, e aí você vai querer encobrir a culpa e vai procurar uma outra coisa, e isso só vai aumentando. No capítulo 1, a partir do versículo 26... No capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse era um aviso de Deus. Deus estava deixando bem claro: olha, eu estou colocando um limite para vocês. Ou seja, Deus estava falando, a criação, esse ser que eu criei, o ser humano, ele é limitado. E é importante que você entenda que você é limitado. E justamente por ser limitado que você precisa de Deus. Porque se você não fosse limitado, se você não tivesse limite, você não precisaria de Deus. Você seria o próprio Deus. Eu estava falando com os adolescentes na sexta-feira à noite, e eu disse que uma das características de Deus é que ele é um ser incriado, ninguém criou. Se é um ser criado, não pode ser Deus. Qualquer coisa que você pensar, isso foi criado, ou essa pessoa foi criada, não pode ser Deus. Porque uma característica de Deus é que ele é um ser incriado. Nós temos limites. Temos limite de vida, temos limite de saúde, temos limite de anos, e precisamos entender isso. Deus já falou aqui, olha, é importante que vocês entendam que eu estou estabelecendo limite para vocês. A humanidade hoje não quer ter limites, quer fazer o que vem na cabeça, e a mídia divulga que o importante é que você seja feliz. O importante é que você esteja bem, não importa o que os seus pais vão pensar, não importa o que a sociedade vai pensar, o que importa é que você seja feliz. Isso parece ser bonito, parece ser poético, é artístico, né? Os artistas têm essa cabeça, o importante é que eu seja feliz, não estou nem aí com o que os outros pensam. Mas para Deus, as coisas não funcionam assim. Na família de Deus, as coisas não funcionam assim, nós temos limites. O próprio Deus, desde o início, estabeleceu limites para as nossas vidas. Nós precisamos entender isto. Dê uma olhada no versículo 24 do capítulo 2. Versículo 24 do capítulo 2 tem um resumo. O autor vem narrando a história e ele dá um resumo de tudo isso que Deus fez até aqui, dentro da família. E ele fala assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E esse texto é um resumo de tudo o que foi dito nos 2 primeiros capítulos. Se você entender o que está nesse versículo, fica fácil entender por que Deus criou o homem e colocou o homem no jardim, para cultivar, guardar e dar nome aos animais, como responsável. A primeira coisa para você formar uma família é ser homem. Ser homem. E a palavra homem aqui é maduro, capacitado, habilitado. O Adão tinha essa capacidade. Basta você voltar alguns versículos aqui, mesmo no capítulo 2. Deus capacitou o Adão de inteligência para que ele pudesse cultivar, guardar, dar nome, proteger o jardim.
Tem muita gente que não amadureceu, cresceu, vota, mas ainda não é maduro. Esse texto está falando de uma pessoa madura, habilitada a assumir responsabilidades. Quando você estiver habilitado a assumir responsabilidade de cuidar de uma família, aí você pode deixar pai e mãe para se unir à sua mulher. Eu estive conversando com um jovem aqui da igreja alguns anos atrás e perguntei para ele assim: escuta, você paga as contas lá na sua casa? Pô, você já tem 20 e poucos anos, você ajuda a pagar a conta de água e luz? Você sabe quando o gás acaba na sua casa? Tem um monte de jovem que não está nem aí para isso. Gente que deveria ajudar em casa porque já tem uma renda, porque já tem um salário, mas fica na costa do papai e da mamãe. E a palavra de Deus está assim, ó, homem, virou homem, deixa pai e mãe. Deixa o homem, pai e mãe. Primeira coisa, tem que ser homem, tem que ser maduro, tem que estar habilitado e capacitado. Segunda coisa, Deus estabeleceu um princípio de família, pai e mãe. Não é mãe e mãe, nem pai e pai, é pai e mãe. Existe um princípio de Deus. Eu sei que existem famílias que só a mãe cuida dos filhos, ou que só o pai cuida dos filhos, mas isso é exceção, isso não é regra. A regra de Deus é pai e mãe para cuidar dos seus filhos. E é uma responsabilidade de pai e mãe trazer o conhecimento para que o filho amadureça e forme uma nova família. Saia de casa, deixa o pai e mãe capacitado a cultivar uma nova família, a cuidar, a assumir novas responsabilidades, um novo jardim. Primeiro, tem que ser homem. Segundo, pai e mãe é exemplo para a sua vida, como um exemplo dado por Deus, instituído pelo Senhor. Você consegue visualizar isso como um exemplo dado por Deus na palavra de Deus? Terceiro, una-se à sua mulher. Veja, lá em Romanos, no capítulo 1, tem um texto que diz assim, que os homens, deixando o seu costume natural, se envolveram com outros homens. Mulheres, deixando o seu costume natural, se envolveram com outras mulheres, caindo no peso do seu próprio pecado, nas consequências dos seus próprios atos. Cada vez que eu peco contra alguma coisa que Deus determinou, eu sofro consequências por isso. E o que Deus estabeleceu aqui é: homem, una-se à sua mulher. Para isso, você tem que estar capacitado a deixar papai e mamãe. Quando o escritor escreveu esse versículo 24, muito tempo depois dessa criação ter acontecido, e ele está fazendo esse resumo, então, como eu já disse, ele disse assim: olha, Deus estabeleceu uma forma para dar certo. O homem precisa entender que ele é o responsável, e ele precisa ter essa responsabilidade, essa capacidade de sair debaixo da proteção do papai e da mamãe para cuidar de uma mulher. E aí ele vai se unir a esta mulher. Na criação e no relato aqui da criação, a mulher vem depois. Deus toma a mulher da costela de Adão e ele diz assim: far-lhe-ei uma auxiliadora. Tem muita mulher que está querendo engolir os homens, que está querendo ser maior que os homens,
Tome cuidado com isso. Eu estava conversando com uma jovem aqui da igreja um tempo atrás, sobre alguma coisa que ela postou no Facebook, e era uma brincadeira, mas eu aproveitei a brincadeira para falar sério com ela. E eu disse para ela assim, cada vez que a mulher coloca na sua cabeça de que ela quer ser maior, quer estar por cima do homem, ela está criando um conceito de que ela é superior ao homem, ou que o homem é inferior a ela. E aí a gente começa a criar aquele tipo de homem banana, aquele tipo de homem boca aberta, que é a mulher que manda, que é a mulher que faz. E que o cara não está nem aí, porque ele não entendeu a responsabilidade que Deus deu para ele, de cultivar, de guardar, de proteger, de oferecer situações em que a família seja protegida. A mulher vem em segundo aqui, vem depois do homem aqui, porque Deus estava preparando o homem para cuidar, para guardar, para proteger. Se o homem não se prepara para isso desde novo, ele vai acabar deixando a sua família desguarnecida, vai acabar deixando a sua família desprotegida. Mas Deus já deixou aqui um esquema prontinho para que nós possamos viver. Você que é homem, você tem se visto na responsabilidade de cuidar da sua esposa? Você tem assumido a responsabilidade de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos? Ou você deixa o seu pai e a sua mãe cuidar? Ou você deixa que outras pessoas cuidem? O texto é claro. Seja homem, deixe pai e mãe e una-se à sua mulher. E termina dizendo assim, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é uma instituição divina, é algo instituído por Deus, é o próprio Deus, falando assim, olha, a partir dessa união há uma bênção. A partir da união desses dois corpos, há uma bênção, porque vocês estão seguindo um princípio que eu mesmo estabeleci. Tem muita gente fazendo errado. Tem muita gente fazendo isso de trás para frente. Primeiro une a carne, depois vai pensar nas possibilidades de se preparar, de se ajustar, de se ajeitar, e aí sofre a consequência. E a família sofre a consequência. A sociedade sofre a consequência. A igreja sofre as consequências. Deus criou o universo, criou o jardim e colocou o homem lá. E o homem, com toda a capacidade que tinha recebido de Deus, e antes do pecado, essa capacidade mental era algo que nós não conseguimos nem dimensionar hoje, ao ponto do homem cuidar de todo o jardim e dar nome a todos os animais. Ele era muito capacitado, mas ele estava incompleto. Ele se sentia incompleto, porque olhava para os animais e via cada um com seu par, mas ele mesmo falava, para mim, não conseguia achar ninguém que eu consiga formar uma família, que eu consiga estabelecer uma vida em conjunto. Não dava com os outros animais. E Deus interviu naquela situação e preparou para ele a Eva, uma mulher. Quando é Deus que prepara, querido, Ele prepara de maneira certa. Quando Adão olhou para Eva, ele disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele estava dizendo como que um ato de louvor, de adoração a Deus. Ele estava dizendo assim, esta veio de Deus, esta foi feita para mim. Quando os planos de Deus são entendidos pelo seu coração, pela sua vida, quando você reconhece que veio de Deus, tudo fica mais fácil. Viver o que Deus tem preparado
para sua família é o melhor que você pode escolher. Tem algumas perguntas que nós podemos pensar. Você que é solteiro, como é que você pode se preparar para cuidar melhor da sua esposa? Você que é solteira, como é que você pode se preparar para ser essa auxiliadora aprovada aos olhos de Deus? Para se unir e ser realmente um com o seu marido. Nem mais nem menos, ser um com o seu marido. Como é que você pode se preparar para, na hora de encarar o casamento, estar capacitado para deixar papai e mamãe? Como é que você pode se preparar para, na hora do casamento, você receber a bênção de Deus, a convicção de que você não atropelou sinal vermelho nenhum, de que você está debaixo da bênção do seu pai e da sua mãe, que você está debaixo da bênção das pessoas que estão ao seu redor? Como é que você pode se preparar para essas coisas? Ah, mas isso não tem nada a ver nos dias de hoje, não. Será que não? Será que Deus mudou? Ou será que nós estamos tão envolvidos com um pensamento secularizado que daqui a uns dias nós vamos estar falando que o que estão defendendo aí fora e nós estamos batendo contra que é certo? Ah, não tem nada a ver não, deixa ser desse jeito mesmo, porque a gente já não consegue mais mudar o mundo. Nós precisamos ser sal e luz. E para ser sal e luz, nós precisamos interferir no mundo hoje. E a melhor maneira de interferir no mundo é vivendo os princípios de Deus para a sua vida. Você que é casado, você que é pai e mãe, você tem preparado o seu coração para liberar os seus filhos? Ou você tem preparado os seus filhos para que eles continuem dependentes de você quando casar? Não, quando casar vai continuar dependendo de mim, porque eu quero ter por perto, eu quero ficar ali. Não é esse o princípio divino. Prepare o seu filho para assumir as responsabilidades. Veja que Deus estava preparando Adão, um filho, dentro da criação, e dando responsabilidades para ele. Antes mesmo do pecado, Adão tinha responsabilidades a serem cumpridas. Coloque o seu filho para assumir responsabilidades dentro de casa. Fale para ele: olha, você está trabalhando de estagiário, está ganhando meio salário mínimo, você vai pagar a água de casa. Olha, você está recebendo tanto, nós precisamos sentar e dividir aqui o orçamento, fazer um orçamento familiar, quero saber onde é que você vai poder entrar. Tem filhos que entram no casamento e nunca pagou uma energia dentro de casa. Usa o telefone à vontade e não sabe quanto é que custa uma conta. Aí quando casa fica perdido, volta para papai e mamãe. Porque o papai e a mamãe também são corresponsáveis nessa irresponsabilidade dos filhos, porque não foram preparados. Mas Deus preparou Adão. Deus deu responsabilidades para Adão, e depois dele assumir essas responsabilidades, Deus deu a mulher. Não deixe que seus filhos entrem num casamento sem estarem preparados para assumir essas responsabilidades. Mas ajude-os a se capacitarem para assumir essas responsabilidades. Libere os seus filhos para que eles sejam produtivos e influenciadores no mundo de hoje. Você que é jovem, que nunca parou para pensar nisso, que vai para um retiro que custa R$25 e precisa pedir dinheiro de papai e mamãe. Aí tem um retiro como o da mocidade que vai custar 260 com ônibus, e você não vai porque não consegue se programar durante um ano para juntar R$260. E meu pai disse que não vai dar, então eu não vou. Esse texto nos chama a assumirmos responsabilidades
para, assumindo responsabilidade como povo de Deus, sermos diferentes. E nessa diferença, o mundo vai olhar para nós e vai nos respeitar. Porque nós estamos cuidando da nossa família. Porque nós estamos cuidando da nossa casa. Porque nós estamos cuidando dos nossos filhos. Porque os nossos homens são homens. E as nossas mulheres são mulheres. E as nossas famílias são famílias cada vez mais fortes. O que você quer? Você quer viver um padrão do mundo? Um padrão divulgado pela mídia, que o que importa é que você seja feliz? Ou você quer viver um padrão divino, que diz assim: vai ralar, cara. Deixe o seu pai e sua mãe, se una a sua mulher, e sejam os dois, uma só carne, vai os dois agora batalhar. Que Deus nos capacite e fortaleça em nós essa mentalidade de que Deus tem uma maneira e Ele não muda. Ele não muda. A sociedade pode mudar. As instituições religiosas também podem mudar. Mas Deus não muda. A sua palavra continua sendo a mesma. E que Deus nos abençoe para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar.